Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Para mais um Voz na Rádio, muito boa tarde. Hoje é dia 31 de julho, acabou o mês. Hoje não amanheceu chovendo, mas tinha umas nuvenzinhas, pelo menos no meu pacato distrito da Maraponga, como diria Felipe Gomes, o céu estava meio nubladinho. Quero já saber o que aqui significa, o que está acontecendo aqui. 31 de julho, amanhecendo nublado. Eu sou a Michele Boró, toda quarta-feira, tô aqui com o meu pareia Igor de Melo. Fala, Iguinho. Fala, pessoal, boa tarde. Bom, como todo mundo já sabe, a gente está ao vivo também pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, voz do pronome VOS, e com cobertura também no nosso Instagram, @Somos Voz Oficial. E você pode fazer o programa junto com a gente, mandando alô, mandando pergunta, participando aqui com a nossa convidada pelo 981543814. A repercussão do nosso último programa com a Júlia Pinto foi sensacional. Muita gente perguntando como é que faria para conferir o programa de novo, ou quem tinha perdido. Pois bem, a gente também tem Spotify. Quem acompanha a gente lá pelo Instagram já sabe. Todos os nossos programas viram podcast. Nosso Spotify, Somos Voz Oficial. Você pode conferir todos os programas lá. Agora são mais de 25 episódios. Já passaram por aqui Rocicléa, lembra aí, Ricardo Bacelar, Moisés Loureiro, Alde Gomes, isso, Carla Karenina, só gente boa, só conversa massa, como também promete ser o nosso papo de hoje. Como eu disse, a gente está encerrando julho, o dia amanheceu nublado, o clima em Fortaleza foi o protagonista dos memes, das piadas em 2019, uma quadra chuvosa que movimentou as redes sociais e com certeza deve ter movimentado também muito a FUNSEMI. Por isso quem está aqui hoje é a mulher que comanda o negócio por lá, é a chefe do núcleo de meteorologia da FUNSEMI. Vou resumir seu currículo aqui, tá? Porque com ele é só resumindo mesmo. Vou simplificar e vou resumir. É doutora em meteorologia pela USP, mestre e doutora pela USP, coordenadora de pesquisa de meteorologia e seus impactos na agricultura, energia, recursos hídricos, muita coisa para conversar aqui hoje. E é professora e orientadora de mestrado em climatologia. Eu não tenho nem roupa, Michele, para vir para cá, para estar com essa mulher. Por isso que eu resumi o currículo dela. E ela é jovem, quem está assistindo a gente pelo Facebook tá vendo, eu não sei. Eu acho que ela entrou na faculdade, aqueles prodígios. 13 anos essa mulher estava na faculdade, não é possível. Meire Sakamoto, muito boa tarde. Boa tarde, Michele. Por aí, tinha uns 12, 13 anos. Entrou novinha, né? Só pode, bem não tem outra novinha. Explicação. Bom, tem muito papo com a Meire, a gente vai falar de clima, a gente vai falar de meio ambiente, de impacto, das chuvas, obviamente, das previsões. Será que vamos continuar com essa quadra chuvosa até o final do ano? O que tá acontecendo, Meire? Vamos já saber. Porque antes tem nossa rodada de notícias com Juliana Marques e Levi. Boa tarde, Michele, aos ouvintes. 64 carros de aplicativo de transporte foram apreendidos após portaria assinada pelo prefeito Roberto Cláudio, que passou a exigir que os veículos tenham 2 selos para realizar corridas. O de identificação da empresa para a qual prestam o serviço e o da prefeitura recebido após a vistoria. Até hoje, a Etufol espera atingir aí um total de 2.800 vistorias. A partir de amanhã, carros com final da placa 2 e 3 devem agendar a ida ao órgão, portando carteira de habilitação, CNH e emitir o documento de arrecadação municipal no valor de R$ 101.
27 pessoas morreram por meningite aqui no Ceará até o último dia 13 de julho. A informação é da Secretaria de Saúde do Estado, que divulgou o dado por meio da planilha de doenças de notificação compulsória. 260 casos também notificados no mesmo período. As mortes se referem às duas classificações da doença. Seu caminho. Agora, Seu Caminho, a gente lembra que você, ouvinte, pode enviar mensagem no nosso WhatsApp 981543814, informando aí do trânsito. E tem trânsito lento agora na rua Dom Expedito Lopes, ali entre a Avenida Barão de Studart e rua José Vilar. Se você passa por esse trecho, o trânsito lá está um pouco lento. Band News. Tempo. Oferecimento. Quer um ar-condicionado com selo anti-corrosão da Samsung? Visite a nossa loja ou acesse frigelar.com.br. E nesse momento faz sol em Fortaleza, a temperatura é de 29 graus, e de acordo com a FUNSEMI, né, já que a FUNSEMI está aqui, mas de acordo com a FUNSEMI, com o site da FUNSEMI, a previsão para toda essa quarta-feira é de nebulosidade variável em todas as regiões aqui do Ceará. Michele. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigada, Ju. Bom, pra quem me escuta aqui na quarta-feira brincando com a Ju e escuta a Ju aqui todo dia, eu falo que ela nunca mais tá sozinha. E hoje falei do Levi porque a Ju está grávida, tá esperando um bebê, um menino. Bom, Meire, a gente a Ju já fez uma previsãozinha aqui. E como eu abri o programa falando da quadra típica, que o clima em Fortaleza foi o grande rei dos memes, das brincadeiras. E a própria FUNSEMI, há muito tempo, é alvo, né, dessas brincadeiras, até porque não tem como deixar de ser o brasileiro, principalmente o cearense consegue brincar com tudo. Mas, como a gente está aqui hoje também para conversar sério, além de dar risada, eu acho que a gente podia começar explicando o que é a FUNSEMI, porque a gente tem como uma entidade, assim, mas acho que no fundo, muita gente não entende direito qual é o trabalho mesmo. A gente sabe que faz previsão do tempo, mas não é só isso, né, Meire? É bastante coisa. O que é a FUNSEMI? Explica pra mim, que também sou uma ignorante, assim, não conseguiria explicar tudo que a FUNSEMI faz. E pra quem tá ouvindo a gente, vamos começar essa conversa já explicando o que é a FUNSEMI, o que a FUNSEMI faz. Tá certo. É verdade. A FUNSEMI é mais conhecida pela questão do tempo, né? Das previsões de tempo, de clima. Mas ela é muito mais do que isso. Nós atuamos também na área de meio ambiente, fazendo geoprocessamento de imagens de satélite, gerando mapas de solo, enfim, diversos tipos de informações de meio ambiente e recursos hídricos. Na área de recursos hídricos, nós somos os responsáveis de fazer as pesquisas voltadas para a gestão de recursos hídricos. Então, tem todos as três áreas fins: meteorologia, meio ambiente e recursos hídricos. É claro, você estava falando das brincadeiras, né? De médico, de louco, de meteorologista, todo mundo tem um pouco. E aqui no Ceará, no Nordeste, de um modo geral, eu sou paulista, dá para perceber, né, pessoal, pelo meu sotaque, sou paulista, mas é impressionante, é algo que me impressiona no bom sentido, como o cearense, o sertanejo principalmente, né, como ele é ligado na questão do clima, se vai chover, se não vai chover. Isso é natural, porque se não chover, a gente não tem água na torneira no final das contas, né? Bom, Meire, falando das brincadeiras também, de um erro, de previsão, de uma imprecisão, até pra gente explicar, assim, é óbvio, né? Como eu disse, a brincadeira é natural, ela é saudável, inclusive, ela sempre vai existir, principalmente quando se trata do cearense. Mas quando a gente está falando de previsão do tempo, com que tipo de precisão a gente consegue trabalhar? Até que ponto é normal? Fala assim, não, é natural, a gente fez uma previsão aqui de que não teria chuva, mas sei lá, aquela margem de erro de pesquisa, 2 para cima, 2 para baixo, qual é a margem de precisão que a gente teria de previsão do tempo? Eu acho que eu vou começar a explicar um pouquinho rapidamente. Tem uma diferença muito grande. A gente usa, às vezes, como sinônimo, como se fosse a mesma coisa, tempo e clima, e não é. Tempo é a coisa do dia a dia. Por exemplo, está ensolarado, está ventando, está nublado hoje. Clima é a média dessas condições de tempo ao longo de um período maior. Então, essas brincadeiras de acertou, errou, às vezes são até hilárias mesmo. Por exemplo, já teve vezes em que a previsão climática
clima, né, FUNSEMI, que é divulgada em janeiro de 2016. Ela foi divulgada num dia de muita chuva. Então, o tempo ali era chuvoso, estava chovendo bastante. Só que a previsão climática para a estação chuvosa dizia exatamente o contrário, que as chuvas iam ficar provavelmente abaixo da média e tudo mais. E nós fomos extremamente criticados por isso, né? Como é que vai dizer que vai ser abaixo da média se está chovendo e está caindo um temporal? Porque tempo é tempo, clima é clima. Outra questão também que faz as pessoas pensarem acertos e erros é porque existem algumas limitações. Qual é a melhor previsão para você, Michele? É previsão para sua casa, né? Para o seu bairro, para sua rua, alguma coisa assim. Mas a previsão não vai chegar, pelo menos até agora, não chega nesse nível de detalhe. A previsão para a Fortaleza é para a Fortaleza de um modo geral. Dá para dizer, talvez, a região mais próxima à praia, mais próximo do sertão, mas não dá para dizer por bairro ou por rua. Então, se a previsão é de chuva ou de sol, e se choveu ou não choveu onde você estava, você vai achar que a previsão estava certa ou estava errada, né? E, na verdade, não é. São algumas limitações que ainda existem. Hoje, como eu disse, eu acordei no pacato distrito da Maraponga com o céu nublado. Não consegui fazer uma foto bonita, até para brincar assim, com o programa de hoje. Aí pedi pro Cristiano Pantanal, que trabalha com a gente, estava em outro bairro, ele falou assim: Michele, você tá louca, porque não tá nada nublado. Então começa daí, já é do aprendizado. E resumindo, tempo só pra gente fixar, pra gente, né, aprender aqui, que é o objetivo. Tempo é o dia. O clima é a semana, o mês, não? Tempo pode chegar dia, até semana, até 10 dias a gente pode até chamar de previsão de tempo. Clima não. Clima você está falando de um acumulado de um período. 3 meses, principalmente, é o período que a gente costuma trabalhar. E aí a gente não vai estar dizendo aí que dia vai chover. A gente está dizendo que naquele trimestre o acumulado vai ser acima ou abaixo, né? Sem entrar no detalhamento de quando isso vai acontecer, tá? Então, quer dizer que aquela previsão que a gente vê na TV muitas vezes, acaba que o apresentador, a pessoa que está colocando, às vezes utiliza essa nomenclatura de forma equivocada, não é isso? Quer dizer, o clima vai estar assim, então você já está associando isso para um período mais longo, mas está sendo aplicado para aquela margem menor, é isso? É verdade, é verdade. Às vezes a própria imprensa acaba usando como sinônimo algo que não é. E a previsão que você vê na TV, as previsões dos jornais nacionais, né? Não estou falando que são de repercussão para o Brasil como um todo, eles são feitos, mesmo que falem Nordeste, ou Nordeste, né? Não é necessariamente a cidade de Fortaleza ou o estado do Ceará. A regionalização aí é que acaba dificultando também, às vezes, a própria comunicação da informação e essa impressão que a gente tem, não acertou ou errou, né? Como se costuma dizer. Isso fica na memória. Meire, como é que acontece? Porque você citou aí como é que a gente faria uma previsão pessoal, que é um clima ali pra gente. A minha avó, por exemplo, sabia que ia chover pelo jeito que o vento batia na árvore, a árvore se mexia. Minha mãe sabe pelo cheiro, tá com cheiro. Não, antes de chover, a gente sabe o cheiro quando a chuva cai. Né? Mas minha mãe tá com um calor, tem um calor específico também, que minha mãe sabe lá o calor que ela sente. Acho que isso muda de geração para geração também. Eu sinto que a gente está se distanciando. Está perdendo um pouco dessa percepção. A gente conversou outro dia com a Priscila Veras, né, Igor? A gente hoje não sabe. Eu não sei, sem perguntar quais são as frutas da época, por exemplo. A gente tá se afastando muito dessa relação com o natural, né? Qual é a ferramenta que a FUNSEMI usa para fazer essa previsão? Assim, tem alguma coisa, como você disse, não dá para precisar, hoje vai chover, mas quais são os artifícios, quais são as ferramentas que são usadas para fazer a previsão? A gente até consegue precisar se vai chover ou não, o problema é onde exatamente, que horas começam, né? A gente está melhorando a cada dia nisso. Mas a tua avó, a tua mãe, elas usam as sensações, né? E a gente acaba usando... Lembra um pouco a coisa dos profetas da chuva, né? E o meteorologista também não deixa de ser um observador da natureza. Só que no nosso caso, além de observar as nuvens, isso faz parte do trabalho, porque tem que reconhecer o tipo de nuvem que está presente. Mas também a gente utiliza equipamentos, sensores. Então, tem o anemômetro para medir a velocidade, a direção do vento. Então, se a sua avó, se a sua mãe sentem um cheiro ali, né? É porque estão percebendo, provavelmente, uma direção de vento
diferenciada ou uma redução no vento também que ocorre em períodos de chuva. Então, é uma sensação, essa sensação a gente acaba traduzindo nos nossos equipamentos, muito mais sofisticados, é claro, e aí eu estou falando de equipamentos que você instala em superfície, mas aí a gente usa radares meteorológicos, satélites, imagens de satélite, e mais do que isso, modelos numéricos de previsão do tempo. Você sabia que o desenvolvimento dos computadores acabou nascendo em parte pela necessidade de você fazer processamento de modelos numéricos a tempo de gerar previsão que seja válida, né? Os primeiros exercícios de previsão foram feitos na mão por um professor que botou todos os alunos para fazer. Os alunos terminaram o cálculo, tinham a previsão. Só que aí já tinha passado o dia da previsão. Então, até o desenvolvimento de muitas das tecnologias que a gente usa hoje no nosso dia a dia acabou nascendo da necessidade de você poder acelerar o processo de geração dos modelos de previsão. Imagina agora, né? Imagina agora, com a pressa, então, que essa informação tem que chegar mais rápido ainda, senão a gente acredita que já tudo fica defasado rapidamente, né? Então, essa precisão tem que ser muito mais rápida. Exatamente. Né? Hoje a FUNSEMI, ela faz a previsão do tempo 2 vezes ao dia, atualizada 2 vezes ao dia, e tem que atualizar isso no site, no aplicativo, em todas as nossas mídias de comunicação, né? E tá atento também para as ligações. Se você for casar, se já não for casada, a gente até faz previsão pro dia do casamento. Olha aí, FUNSEMI casamenteira. FUNSEMI casamenteira. As noivas costumam ligar mesmo para saber se o dia do casamento vai ter chuva ou não. É bem comum, parece brincadeira, mas é bem comum isso. Muito bom. Bom, tem muito papo aqui com a Meire, tá, gente? A gente vai pro nosso primeiro intervalo agora, mas é só o primeiro intervalo, ainda tem muita conversa. Quem quiser acompanhar a gente por vídeo também está com a live no Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, como eu sempre lembro, VOS, com cobertura pelo nosso Instagram, @SomosVozOficial, e tem o WhatsApp, manda pergunta aqui, manda participação no 981543814, a gente volta já já. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. O que faz a diferença para você? Quando se trata do seu novo apartamento, o que faz a diferença é a planta e o preço. Brisas Residência, um verdadeiro home club que a construtora Ara traz para a sua família. São fantásticos apartamentos com 123 metros quadrados de área, com 3 suítes e gabinete. Isso mesmo, gabinete. Mais lavabo e dependência de empregada. Tudo isso a partir de apenas 699 mil. É verdade, você vai se surpreender. Estamos aguardando você e sua família na rua Bento Albuquerque, 1670. Informações no 3265-6014. Incorporação registrada no R10 da matrícula 18035 do Cartório de Imóveis da Quinta Zona. Valor referente ao apartamento 202. Entrega prevista para outubro de 2019. Promoção válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durar o estoque. Olá, Raclette. Tem almoço saudável em promoção de segunda a sexta com suco grátis. La Raclette, Rua Vilebaldo Aguiar, 352 Cocó. Sai restaurante renomado. Entra o melhor chefe do mundo. Prontinho, família, a comida tá na mesa. Sai viagem para um lugar distante. Entra ficar mais próximos. A vida não precisa ser cara para ter qualidade. Seu plano de saúde também não. Para a vida ser plena, faz bem Terapia Vida. 4002-3633. Aqui, neste exato ponto do seu dial, Tribuna Band News FM Fortaleza. E estamos de volta com Voz na Rádio, hoje com Meire Sakamoto aqui. Ela balançou a cabeça humilde ali, mas ela é a mulher que manda lá na previsão do tempo na FUNSEMI. Tem a mulher do tempo no jornalismo, né? A Meire é a verdadeira. O Elcio brasileiro está... Que foi, Gui? É a mãe da mulher do tempo. A mãe da... Mas ela é muito jovem pra... Como a gente conversa... Bom, Elcio brasileiro está aqui no estúdio com a gente. Hoje ele está fazendo um charme também. Mas ele perguntou aqui... Elcio, na minha época do colégio, quando uma garota falou que queria ser jornalista, eu achei ela bem estranha. Eu falei, mas como é que a pessoa quer ser jornalista? E aí o Elcio estava brincando aqui nos bastidores com a Meire, a gente estava rindo. Ele falou, mas... E meteorologista, como é que a pessoa quer trabalhar com meteorologia? Meire, você vai responder já,
porque a Ju e o Levi chegaram aqui para mais uma rodada de notícias. Manda, Ju. A acumulada Mega Sena, sorteada hoje à noite, né, 10 milhões de reais. Se aplicado na poupança da Caixa, o prêmio pode render aproximadamente 37 mil por mês. O valor é suficiente para adquirir uma frota com 250 carros populares. Já a Loteria Federal pode pagar hoje também o valor de 500 mil reais. Os municípios de Icó, Pentecoste, Aiúba, Lavras da Mangabeira e São Luís do Curu são os próximos a ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Ceará neste mês de agosto. A seleção da cidade seguiu os critérios definidos pela matriz de risco, elaborada pela Secretaria de Controle Externo. 2 municípios de alta complexidade, 2 de média e 1 de baixa complexidade. Também será inspecionado o município de Itapipoca, selecionado mediante critério de risco. Seu caminho. Seu caminho agora tem trânsito complicado ali na Benide Carvalho, entre a Rua Coronel Linhares e Leonardo Mota. Michele. Obrigada, Ju. Bom, Meire, vamos lá então. Como é que uma jovem escolhe estudar meteorologia? Tinha alguma coisa ali na família? O que aconteceu? Como que você caiu na meteorologia? Pensando na minha infância, eu me lembro de momentos que eu ficava deitada. Eu nasci num sítio, né? Meus avós eram agricultores. Ficava deitada no chão, olhando para o céu, vendo o formato das nuvens e coisas assim. Então, pensando para trás, tinha isso. Tem um pouco desse lado da família, que é de agricultores, tal, lá em São Paulo. Mas a decisão mesmo foi na adolescência. Como eu sou bem jovem, né? Naquele tempo estava se começando a questão da informática. A gente nem chamava informática, falava computação. Os primeiros cursos de computação na USP, por exemplo, estavam começando faz um tempinho atrás, né? E eu achava que o uso de computadores deveria ser, para mim, um meio e não um fim. Então, eu não me interessei em ir para um curso de computação ou de informática. Eu fui procurar, fazer pesquisa sobre essas profissões que utilizam isso como ferramenta. Aí cheguei na meteorologia, nessa história aí do desenvolvimento dos computadores, pela necessidade de processar modelos numéricos e tal. E foi assim que, aos 17 anos, eu comecei a faculdade de meteorologia na Universidade de São Paulo. Te acharam estranha, Meire? Alguém da família, alguém falou, o que você vai fazer meteorologia? Vai trabalhar com o quê? O que sabe? O mercado? O que você... Eu acho que acharam estranho, sim. Acharam legal porque era na USP, né? Todo mundo achou super legal eu ter passado na universidade, super concorrida e tal. Mas devem ter achado estranho. Eu mesma, na época, acho que não tinha noção. Eu acho que meus colegas também, nós não tínhamos noção que anos depois, hoje, por exemplo, como a meteorologia cresceu em importância. Mesmo quem não dê muita bola para o assunto, olha, está sempre no seu dia a dia. Não tem quem não decida sua roupa olhando para fora, leva guarda-chuva ou não leva. E outras questões também que estão surgindo, né? Mudanças climáticas, toda essa questão aquecimento global. A gente pode falar de aquecimento global daqui a pouco? Pode sim. Pode sim. Então, tudo isso está fazendo parte da vida das pessoas. Você pode fazer investimentos. Tem gente que joga com commodities, jogando na questão da previsão. Se tiver uma previsão aí de futuro de que a região que planta laranja nos Estados Unidos vai ter problemas na plantação, você pode jogar. E tem gente que joga, digo, no sentido financeiro, né? Investe ou não investe, usando informações assim. Até vinho, quem gosta de tomar vinho, dá para apostar ou não em boas safras, sabendo das previsões de determinadas regiões, né? Olha, tá vendo? A gente tá falando de meteorologia, já foi de casamento para mercado financeiro. E vinho. O Elcio já foi no vinho. E vinho, você tá vendo? Faz parte da vida das pessoas e às vezes as pessoas nem percebem. E eu acho que na época do meu curso, na formação, eu também não tinha noção da profundidade e da importância que a profissão ia ter na vida das pessoas, né? E já que você falou do seu início aí na escolha do curso e tudo, como é que se dá a tua chegada aqui, vindo de São Paulo? Como é que você veio parar na FUNSEMI aqui? Eu disse, quero ser a mulher que manda na FUNSEMI. Eu acho que não foi, né?
Vou mandar lá. Vou mandar lá. Foi o primeiro concurso da FUNSEMI, tá? Muito tempo atrás. Eu já tinha feito uma visita à FUNSEMI, na época eu era bolsista no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nós tínhamos um projeto com a FUNSEMI na área de satélites meteorológicos. Previsão na estimativa de precipitação a partir de satélites meteorológicos, porque a minha área é satélites, né? Meteorologia, mas por satélites. E a partir daí eu conheci a FUNSEMI, passei acho que umas 2 semanas na FUNSEMI, e em seguida teve o concurso. Aí eu pensei, quer saber? Acho que eu vou tentar, vou fazer difícil o concurso, também vir para Fortaleza, né? Não era uma decisão tão difícil assim. A decisão difícil tem o lado da família, né? Minha família continua toda em São Paulo, mas foi assim que eu cheguei aqui e assim fiquei. Mas eles devem ficar chateados de vir visitar você aqui também em Fortaleza. Muito chateados, né? Climão. Rola o climão. O climão. Literalmente o climão. Mas na época que eu cheguei, o pessoal dizia assim, e eram vários, né? A maioria era a maioria de fora. A gente estava falando de curso, ninguém perguntou. Não tem curso de meteorologia? Pois é. Aqui no Ceará, né? Não tem. Então, as pessoas olhavam para mim e diziam, essa é a primeira que vai embora. Na verdade, não. Eu sou... Aqui ficou, de fato. A pioneira, inclusive. Será que tem previsão, Meire, de repente desenvolver universidade aqui, implementar algum curso? Aqui em Fortaleza a gente tem cursos no nível de mestrado. Tem esse de climatologia, que é um curso profissional, tem um mestrado acadêmico na área de ciências atmosféricas. Mas se alguém tiver interesse nas proximidades, tem curso. Tem Rio Grande do Norte, meteorologia é um curso bem recente, já formou a primeira turma. Campina Grande é um curso já tradicional, mais antigo, tem Alagoas, tem em Belém também. São mais de 10 cursos espalhados no Brasil inteiro. E, além da FUNSEMI, quem é que absorve esse profissional formado em meteorologia, vamos dizer? Bom, você tem instituições como o CPTEC, né, o INPE, o INEMET, instituições tradicionais. Nos estados também você tem instituições parecidas com a FUNSEMI, mesmo aqui no Nordeste você tem, mas tem a iniciativa privada. Hoje você tem várias empresas privadas que, inclusive, fornecem as previsões de meios de comunicação, né? São empresas privadas que contratam bastante meteorologistas, tá? Bom, Meire, a gente está brincando aqui bastante, porque cabe brincando sério, né? Aprendendo bastante. Mas você está aqui numa semana, e foi notícia na segunda-feira, muita gente compartilhou nas redes sociais também, por coincidência, na semana do Dia da Sobrecarga da Terra. Eu não sei até se é um termo oficial, mas foi notícia em muitos portais que definiria como, a partir desse momento, dessa semana, nosso planeta ele esgotou os recursos naturais que deveriam durar o ano inteiro. A gente já esgotou. Inclusive, é o ano que a gente esgotou esses recursos mais cedo. Eu acho que dentro desses recursos aí, a água certamente deve ser o mais importante. E você é uma estudiosa aí dos impactos também, né, da meteorologia, das precipitações da chuva na agricultura, na energia. O que é que significa esse dia da sobrecarga para a gente? Acho que se a gente puder trazer para um âmbito local, assim, para o Ceará, por exemplo, que nós somos tão carentes, por isso a gente comemora tanto um ano que chove, como choveu 2019. O que significa esse dia da sobrecarga para a gente? Eu acho que nem precisava do dia da sobrecarga, né? O Nordeste, o Ceará como um todo, principalmente, é dependente das chuvas para ter água nos reservatórios. Esse ano nós tivemos boas chuvas, mas as chuvas se concentraram no centro-norte do estado. Então, aqui em Fortaleza, toda a faixa litorânea, mesmo as regiões ali pela área de Sobral, teve bastante chuva. O problema é que o centro-sul não choveu. E no centro-sul é que ficam as bacias de contribuição dos principais reservatórios do estado, que são Oroz, Castanhão, Oroz e Banabuiú. Castanhão e Oroz estão com nível de água pior do que o ano passado. Né? Então, mesmo com essa chuva, então, para a gente entender, a gente já ficou feliz, a gente até fala, choveu em Fortaleza, acho que todo mundo fala, e tomara que esteja chovendo assim no interior. Na verdade, teria que chover em pontos bem específicos. Exatamente, para
para ter água, para a água correr para o Castanhão, tem que chover no Cariri, na bacia do Salgado. Dali a água que chove, né, cai, escorre pelo rio Jaguaribe e chega no açude Castanhão. Então, você estava falando sobre que acabou, né, os recursos, a gente já gastou tudo. No caso da água aqui para o Ceará, que bom que choveu na nossa região metropolitana, porque essa água que choveu, que caiu, né, que choveu aqui, ela foi armazenada em açudes da nossa região. E essa água, é dessa água que a região metropolitana inteira vai estar utilizando até as chuvas do ano que vem. Não vai vir água do Castanhão para cá. Primeiro porque Castanhão está com menos de 5%, em torno de 5%. A situação é bastante crítica e aí sempre vale aquele recado, né? Usar com carinho a água, porque segundo semestre não tem chuva. A água que a gente está usando agora é o que a gente conseguiu armazenar nas bacias aqui, nos açudes da nossa região mesmo. Então, que bom que choveu aqui, deu uma equilibrada, mas os reservatórios da nossa região, da região metropolitana, não são tão grandes assim. Então, a gente não tem tanta coisa para comemorar, então, né? Não, na verdade não, por causa dessa variabilidade espacial que é característico da nossa região. Por sinal, já havia sido indicado na previsão que a FUNSEMI divulgou em janeiro e eu vou ter que dizer, infelizmente, se confirmou ao final da estação chuvosa, né? Felizmente a previsão estava correta, mas infelizmente se confirmou. Aí o quadro aí do nível dos reservatórios do estado acaba preocupando. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo agora. No próximo bloco tem participação do Jonathan Silva. Ele fez uma listinha pra gente justamente dessa relação do cearense com a chuva, mais uma relação bonita, de comemoração, do bonito pra chover, de amor, carinho e afeto, o Jonathan já tá dizendo aqui. A gente tá com a nossa live no Facebook, Somos Voz Oficial, cobertura no nosso Instagram e quem quiser participar do programa tem nosso WhatsApp 981543814. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Preventiva Redes de Proteção, empresa líder de mercado no Ceará, especializada e certificada em instalação de redes de proteção, item fundamental para a segurança de sua família. Exija a marca Equiplex, a única rede com fita de autenticidade, a melhor rede de proteção do Brasil, com quase 60 anos de mercado. A garantia de ter quem você ama sempre protegido. Preventiva Redes de Proteção, 4062-8383. Então eu deixo meu dinheiro aqui, ele rende pra mim e ainda ajuda a desenvolver minha região? Sim! Tem diversas opções de crédito, cartões e investimentos, mas não se chama de banco? Sim! E o atendimento é sempre assim, próximo? Sim, sim, sim! Sim, Sicredi. Um jeito diferente de resolver a vida financeira. A gente primeiro entende o que você quer e precisa, para depois oferecer as melhores soluções. Sempre com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem pro Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, mi amor. Que tal comer um autêntico chorizo na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, Jorgito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas 67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Gracias, Jorgito. Muito saboroso. Aqui, neste exato ponto do seu dial, Tribuna Band News FM Fortaleza. E estamos de volta com Voz na Rádio para mais um bloco desse papo instrutivo. A gente está aprendendo muito aqui sobre a FUNSEMI, acho que todo mundo precisa aprender, porque a piada é saudável, mas a gente tem que saber fazer a piada, né, Iguinha? A gente tá, como é que você falou aí do direito de resposta da Meire? Não, nós vamos dar. Nós vamos dar o direito de resposta. Mesmo com 2 anos de intervalo. A justiça tá, mas não falha. Vai chegar, hoje a gente vai explicar que a gente meteu a pisa na pobrezinha da FUNSEMI. E a bichinha era certa. Tava certa, né? O tempo todo. Enfim, mas é da gente aprender, né, Meire? Como eu disse logo no começo do programa, a gente entender o que é que a Fundação faz, como é que funciona, porque a gente fica ali só na superfície e, enfim, aí acaba sendo injusto também. Já já o Jonathan entra, porque agora tem mais uma rodada de notícia com a Juliana Marques.
Os funcionários dos Correios do Ceará devem aderir à greve nacional a partir de hoje, caso a estatal não apresente soluções para a redução dos direitos dos trabalhadores, como reajuste salarial e plano de saúde. O anúncio foi feito depois que a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correio realizou a última reunião prevista no calendário de negociação com o órgão em Brasília. Os trabalhadores temem pela exclusão dos pais como dependentes no plano de saúde e no aumento na coparticipação do plano, que hoje está aproximadamente em 30%. 2 meses depois de anunciar o pacote de ajuste fiscal do governo do Ceará, a economia nas contas públicas já é de 180 milhões de reais. Segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão, houve ainda queda no ritmo de crescimento do gasto com pessoal de 11% em 2018 para 8,7% em junho deste ano. A volta dos concursos, no entanto, somente será reavaliada em até 30 de setembro. Seu caminho. Agora, trânsito complicado ali, que já é comum na Avenida 13 de Maio, nesse horário, né, sentido Igreja Nossa Senhora de Fátima. Ali, mais ou menos na altura da Rua Barão do Rio Branco, o trânsito está um pouquinho lento por lá. Michele. Obrigada, Ju. Bom, agora tem nosso repórter Jonathan Silva com as suas listinhas maravilhosas de dicas, indicações sobre o tema do dia. Claro que ele fez uma listinha aqui sobre chuva e mais especificamente sobre a relação do cearense com a chuva. Chuva, I need you. Principalmente nesse dia que tá fazendo um calorzinho até assim. Você meio calorento. É que eu sou calorento. Sou calorento, então quando vem o que a gente chama aqui de clima europeu, não sei se lá em São Paulo falam isso, né? Não, lá em São Paulo é o clima natural, né? Mas aqui é o clima natural, garoto, mas aqui é clima europeu e você vai saber. Aqui acho que é meio, já sabe, choveu um pouquinho, ele fez um friozinho, que a gente chama, já bota uma manguinha comprida, né? Já realiza uns desejos que a gente não pode nunca, né, John? Com certeza. É de usar um casaquinho, é verdade. Olha ali, ó, eu tenho o meu Charlie ali. Bom, o Meire está com a gente. Certeza. Vai, John. Olá, gente. Boa tarde a todos vós. Então, além dos congestionamentos no trânsito, alagamentos, atraso em compromisso e até às vezes um eventual resfriado, o cearense ele gosta muito da chuva mais do que odeia. Porque a gente pode até se chamar de terra do sol. Só que aqui eu vou deixar uns motivos para mostrar que o cearense também ama o sol nublado, da mesma forma como gosta de um céu ensolarado. Então todo mundo sabe que a sensação térmica aqui em Fortaleza é classificada como um escaldante, é a melhor definição. Nesse primeiro semestre do ano tivemos um bom índice de chuvas, né, isso foi bem notável. Isso significa que tivemos mais dias de clima europeu, né, que é quando o céu está tão nublado que a noite parece chegar até mais cedo. E faz aquele frio bem característico e dá vontade de se agasalhar e tudo mais. O calor fica sendo só uma lembrança. É exatamente por isso que o cearense vai ao sol desde 1942. Naquele ano, os fortalezenses que frequentavam a Praça do Ferreira estavam se acostumando com o clima europeu, né, digamos assim, que imperava na cidade há 2 dias. Aí quando o sol teimou de aparecer naquela tarde, ouviu vaias de tudo quanto era gente que circulava na praça naquela época. E o que passou de lenda acabou se tornando uma história tradicional aqui da cidade. Chuva também é a melhor desculpa para ficar em casa, em casa sem fazer nada, absolutamente nada. E olha que nesse ritmo atribulado que a gente vive, a gente precisa de um tempo bem relaxado para fazer nada mesmo. Com aquele friozinho enrolado na cama sempre melhor. Então quando chove, você se enrola no lençol, fica vendo filme, se enrola nos braços do boy ou da menina também. Tem aquele clima romântico, aquele friozinho romântico, né? Então o frio ele se torna um ingrediente pro ócio. Chuva em Fortaleza muda a rotina total. E é claro também que o banho de chuva é alegria infantil. Quando chove, a gente se reúne aqui na bica de casa, ou da rua e vai tomar banho de roupa e tudo mesmo, não quer nem saber. Então tem aquele risco de pegar um resfriado? Tem, mas uma vezinha só, né? Não vai matar ninguém. E para finalizar, tem a alegria dos moradores da zona rural do estado, como foi citado aqui, né? Mais chuva significa melhoria nas plantações, mais águas nos poços, açudes, riachos e reservatórios. É também água para os animais e o que deixa a vida do sertão menos árida, né? Por isso que é bom ter essa presença da Meire aqui, porque todo mundo já se informa de como é que funciona essa previsão do tempo, do clima, e a gente tem mais chance de poder vivenciar momentos como esse, né? Bom, Meire, é isso. Acho que você já está aqui há um tempinho para saber que realmente é um fenômeno quando chove. Para o cearense
muda mesmo a rotina, é comemorado. Alguns probleminhas ali que o John citou, é importante a gente dizer que não é um problema da chuva, né? Um alagamento, um congestionamento, eles estão ligados ao mau planejamento urbano e não necessariamente da chuva. A chuva acho que era para ser só coisa boa, né, Miri? E esses problemas que o Jonathan comentou nem são só daqui, né? São do país inteiro, né? Sempre que chove em qualquer lugar, acaba tendo problemas de alagamento mesmo. Isso é comum, isso faz parte, mas de fato chuva tem tudo de bom. Uhum. Bom, Miri, como eu até perguntei aqui se a gente tocaria nesse assunto, que é um assunto mais polêmico, acho que não deveria ser tanto também, mas é um assunto mais polêmico. Se esse ano atípico que a gente está tendo com as chuvas em Fortaleza é um reflexo também de fenômenos meteorológicos atípicos no mundo inteiro, globalmente, e se a gente pode encaixar aí na questão do aquecimento global. Né? Só dividir aqui quando a gente fala que é polêmico, porque existem basicamente dois grupos quando o assunto é aquecimento global. Os que negam o papel do homem nos efeitos do aquecimento. Eles não negam necessariamente o aquecimento, mas eles negam o papel do homem. E os que não, os que dizem que o papel do homem ali é preponderante para o que está acontecendo. Quando eu falo papel do homem, é a poluição, né? A indústria, o carro, até acho que é a pecuária, ali tem o... Né, gado demais, tem a piada do gado demais, enfim. A gente pode colocar nessa conta aí também qual é a sua posição aí nesse assunto, eu faço parte das que acham que o homem, né, nós, humanidade, tem sim seu papel nesse aquecimento que está se observando. Pode até ocorrer, tem ciclos mesmo, a nível geológico, né, como dizem, mas não posso negar que nós contribuímos sim. Se você for ver os dados a partir do desenvolvimento da era industrial, é que realmente houve uma subida impressionante do nível dos gases de efeito estufa e junto veio a questão do aumento da temperatura. Aí você falou, interessante, né? Aquecimento é global e as mudanças climáticas, elas são locais, né? Cada região vai ter ou não vai ter, né, um impacto maior. E para nosso azar, o semiárido, que é praticamente o Ceará inteiro, quase todo o Nordeste é semiárido, é uma das regiões mais vulneráveis a esses efeitos do aquecimento global. Então, de mudanças que a gente já está sentindo, e os modelos de cenários estão projetando. Aumento de temperatura, a questão das chuvas, aumento de eventos extremos, né, dos extremos de chuva podem ocorrer tanto de muita seca ou esses extremos de chuvas muito intensas, mas impactando também no volume total de chuva. E a questão de mesmo que as chuvas não variem, vamos pensar um pouquinho, Michele, mesmo que as chuvas que continuem chovendo, mais ou menos como chove agora, um ano mais, outro menos e assim por diante. Com o aumento da temperatura, você já pensou que a evaporação dos nossos reservatórios vai aumentar naturalmente, não só dos nossos reservatórios, mas do meio ambiente, né? Da vegetação como um todo, a evapotranspiração vai aumentar. E aí, não tem como negar que vai ter mudanças drásticas, sim. Então, semiárido, vai ficar árido. Onde é subúmido, como nas nossas serras, deve ficar semiárido. Então, as consequências, os impactos que os pesquisadores projetam tendem a ser piores na nossa região. Então, é sério, o assunto é bem sério mesmo. Miri, tem até alguns sinais, eu sou leiga, estudo, mas não sou cientista, eu gosto de ler ali, sou uma curiosa. Alguns sinais que os que negam o aquecimento global gostam de usar por exemplo, temperaturas mais baixas em lugares que antes não faziam frio, o próprio período de chuva estendido, mas tem uma explicação ali lógica, né? Porque o aquecimento global, ele também chega aos polos, ele é global, então existe um deslocamento mesmo lá, tá mais quente, existe o derretimento ali das calotas, enfim, e existe um deslocamento dessa massa de ar frio também que acaba esfriando região que antes não eram tão frias, que, na verdade, confirmam o aquecimento global, eles não negam, né? Exatamente. São, na verdade, um sinal. Exatamente, porque você tem um planeta em equilíbrio, né? Num certo equilíbrio. Você está levando um desequilíbrio na medida em que as temperaturas estão aumentando. E como você disse, pode levar degelo, onde tem gelo, etc. E isso tudo acaba mudando
a atmosfera, o comportamento da atmosfera, das massas e tudo mais. Isso naturalmente vai trazer consequências, né? Tem gente que diz, né, tem inverno super rigoroso. Eu já vi as pessoas falando, que estão falando de aquecimento global e olha esse inverno aí. Peraí, né? São coisas diferentes, de novo, aquela confusão, né, de porque está aquecendo não deveria ter inverno. Não é assim, né? Só que esses extremos de muito frio, extremos de muito quente, está tendo muito calor agora na Europa, recordes de 40 e tantos graus em Paris, né, em regiões que são quentes nessa época, mas nem tão quentes assim. Então isso tudo está se observando e provavelmente não está ligado, é claro, a essa questão do aquecimento global e as mudanças climáticas que são observadas localmente. E imagino que tipo de sentimento deve surgir trabalhando num órgão como a FUNSEMI, apresentando esse panorama e você vendo pouquíssima ou nenhuma mudança de atitude, né, diante de um quadro que, lembrando do coach de fracasso aqui, não se preocupe não, né, se estiver tudo ruim, porque vai piorar, né? É verdade, tende a piorar sim. Aí o cuidado que a gente tem no uso dos nossos recursos, né? A gente falou da água, mas não é só a água, é solo também, a nossa caatinga, né? Coitada da caatinga, que é tão judiada, né? A nossa vegetação, tudo isso tem que ser cuidado com carinho para que a gente possa ter um futuro. A gente que está no litoral, né, Meire, impossível a gente não citar aqui quantidades inacreditáveis, inclusive de plástico, de lixo nos oceanos, e aí é um ciclo, né? Geralmente a gente pensa assim, é um canudo, é um plástico, uma sacola que está no mar, mas que afeta uma cadeia inteira. A gente aprendeu isso no colégio muito cedo, é uma cadeia, né? Então é o oceano, é um peixe que come, é um recife de coral que é um pulmão do planeta, uma coisa importantíssima, e que uma coisa vai levando a outra, inclusive no clima, não precisa ser só um escapamento de um carro. Não precisa. E aí, como é que você vai dizer que o homem não tem um papel no que está acontecendo com o nosso planeta? A gente vive aqui, né? E com certeza vai ter consequências. A natureza responde. Bom, a gente vai para o intervalo agora. A gente pode falar também, Miriam, talvez não esteja no seu campo aí, mas de repente a gente dá algumas sugestões, de iniciativas mesmo para mudar, não só, por exemplo, o óbvio, né? Descartar o lixo da forma correta, mas estou lembrando aqui do filme da Netflix agora, eu acho que eu vou errar o título. Tem tudo a ver com esse papo, que eu acho que é o menino que descobriu o vento. Esse nome. Que ele, enfim, desenvolveu uma forma de captar a água de um poço numa região sem água também, com um moinho, com tudo que ele construiu ali, e conseguiu salvar a comunidade. E a gente sabe que a gente precisa desse tipo de solução há muito tempo, principalmente no sertão cearense. Por que é que essas soluções demoram tanto, se as previsões também são de piorar cada vez mais? Na minha casa, por exemplo, a minha mãe faz captação da água da chuva. Choveu, não tem tecnologia não, é balde. Colocou um balde lá, depois usa para lavar uma coisa, para lavar outra, enfim. A gente vai pro intervalo agora e volta com mais papo com a Meire pro próximo bloco. A gente tá no Facebook, lembrando, na nossa live, e no Instagram, @SomosVozOficial. A gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Se você quer fazer o melhor negócio do momento, aproveite. Somente neste final de semana, dias 3 e 4, a Diagonal, uma das maiores construtoras do Ceará, abre as portas do sensacional Praça da Luz, numa condição muito especial, com negociações fora da tabela. O Praça da Luz já está pronto para morar. São apartamentos com 2 e 3 quartos, num super condomínio clube. Venha e traga sua família na Rua Senador Pompeu 2610, de frente ao Colégio Farias Brito. E a documentação é grátis, o ITBI e o registro. Nós não vamos perder negócio. Informações do 3198-6666. Incorporação registrada no R2 da matrícula 90003 do Cartório de Imóveis da 2ª Zona. Sai restaurante renomado. Entra o melhor chefe do mundo. Prontinho, família, a comida tá na mesa. Sai viagem para um lugar distante. Entra ficar mais próximos. A vida não precisa ser cara para ter qualidade. Seu plano de saúde também não. Para a vida ser plena, faz bem ter a Vida. 4002-3633. Então eu deixo meu dinheiro aqui, ele rende para mim e ainda ajuda a desenvolver minha região? Sim! Tem diversas opções de crédito, cartões, investimentos, mas não se chama de banco? Sim! E o atendimento é sempre assim, próximo? Sim, sim, sim,
Sim, Sicredi, um jeito diferente de resolver a vida financeira. A gente primeiro entende o que você quer e precisa, para depois oferecer as melhores soluções. Sempre com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem pro Sicredi. Gente que coopera, cresce. Aqui, neste exato ponto do seu dial, Tribuna Band News FM Fortaleza. Estamos de volta com Voz na Rádio, hoje com a Meire Sakamoto, a chefe de meteorologia da FUNSEMI. Já conversamos sobre tudo aqui, a meteorologia perpassa nossa realidade toda, né, Meire? Não é só se vai chover, se não vai chover, como é que vai estar o clima, como é que vai estar o tempo. Aprendemos a diferenciar os dois, mas como isso pode interferir no planejamento de um casamento, no investimento que você vai fazer no agronegócio, no vinho, em tudo, enfim. E o Igor estava interagindo com a Meire aqui no... Como é que é, Iguinho, que você estava conversando aqui nos bastidores, bacana também pra gente trazer pro ar? Sim, eu vinha perguntando aqui pra Meire se existe algum tipo de diálogo, né, um canal que a FUNSEMI tenha ou participe de alguma conversa junto à comunidade, pegando o gancho, inclusive, do que você citou no começo do nosso programa aqui, falando, inclusive, dos profetas da chuva. E aí, a gente já teve uma conversa aqui, eu queria que você passasse aqui pra gente se tem essa conversa. Eu estava conversando com vocês, dizendo que a gente tem o telefone lá da meteorologia, que as pessoas realmente interagem, fazem essas consultas aí dos eventos e tudo mais. Mas também tem uma participação que eu acho... Para mim, particularmente, porque sou eu que participo dessas reuniões, as reuniões do Comitê de Bacia, dos comitês, são 12 comitês no interior todo, e no começo do ano, eles convidam para que a FUNSEMI compareça para apresentar a previsão climática do ano, né? E essas informações são usadas nas decisões deles em relação ao próprio comitê. E no final da estação chuvosa, a informação é usada para decidir como você vai fazer a liberação de água dos açudes. Aí estava falando pro Igor que tem histórias assim super engraçadas e bem interessantes, né? O fato interessante, para mim, gratificante, você fala com o agricultor lá do comitê, são pessoas muito simples, leigas na meteorologia, mas hoje, se você falar de zona de convergência intertropical, todo mundo sabe. Eu chego nas reuniões, todo mundo diz: oi, Meire, na maior intimidade e tal, como você tá? E aí, como é que tá o El Ninho? Todo mundo sabe. E o Atlântico? Por quê? Né? El Ninho, né, a questão do Pacífico, do Atlântico, elas afetam as chuvas no Nordeste, então todo mundo já sabe como significa. E a história é engraçada, eu vou falar o nome aqui do Seu Salles. Seu Salles é meu amigo lá de Morada Nova. Numa das reuniões ele disse assim: olha lá, Meire, ela vem aqui, faz a apresentação dela, dá uma notícia às vezes ruim, né? Ruim, no caso, uma previsão de pouca chuva, e a gente ainda aplaude, né? Eu fiquei rindo com a história dele, mas assim, foi com carinho que ele disse, né? Porque eu percebo que a informação está cada vez mais sendo percebida como importante para a tomada de decisão dos agricultores. Às vezes não tem muita decisão que tomar, porque eu sei que eles arriscam nas primeiras chuvas. Eu compreendo isso, mas eles estão absorvendo isso e vai aumentando o respeito, até a consideração pelo trabalho que a gente faz, que confesso a vocês, é de muita responsabilidade. É a ciência chegando no agricultor, né? Bom, Meire, aproveitar dessa relação que eu acho que pouca gente conhece também, que é muito legal de saber, da FUNSEMI chegar tão perto assim do agricultor, enfim, de trocar ideia e de eles já conseguirem dominar até termos técnicos aí da meteorologia. Chegou uma pergunta aqui, até rindo, sobre a Fundação Cacique Cobra Coral, que é do Rio, que é tradicional, é muito forte, mas acho que lá é um pouco mais mística, né? Acho que se a gente for comparar, por exemplo, com os Profetas da Chuva. Não, é totalmente diferente. Como é que a relação a FUNSEMI está chegando ali no agricultor, está tendo esse intercâmbio super legal de educação mesmo, de aprendizado, acho que mútuo. E como é que é a relação da FUNSEMI com os Profetas da Chuva? A gente já teve até visitas de Profetas da Chuva na FUNSEMI. Tem alguns Profetas da Chuva que
até conversam com a gente, telefonam. E eu já vi alguns usando e mostrando imagens de satélite e tudo mais. Eles também estão ficando mais sofisticados, né? A relação da nossa parte é de muito respeito. Como eu já disse, eles são observadores da natureza, nós também somos. A diferença é que a gente usa equipamentos, modelos, né, coisas mais sofisticadas, mas no fundo, nós somos ambos observadores da natureza, né? E cacique cobra coral aí é outra história, totalmente diferente dos profetas da chuva, né? Se você quer saber o que é, mais ou menos o que eu sei, tá? Eles utilizam entidades místicas lá, que é o cacique cobra coral, e ele teria o poder de alterar condições meteorológicas num local. Então, se lá na corrida de sei lá o que, da Fórmula 1, não sei aonde, não é para chover, se ele for contratado, se a empresa for contratada, ele pode não fazer chover no casamento da princesa ou qualquer coisa assim. Então, essa entidade teria esse poder de fazer essa modificação na atmosfera, né? Então é outra história. Não, a gente está citando tudo aqui, a pergunta veio com uma risada, como eu disse, mas como a Mary falou, com muito respeito, né, Mary? Até porque a ciência nasceu muito dos observadores, não existia ferramenta antes, da observação mesmo. A própria mitologia, ela precedeu ali a ciência, né? De olhar para o céu e falar assim, a gente não entende nada, então vamos tentar entender. A gente não associa São Pedro, aí é São José, não sei o que, né? Pois as religiões também, enfim, mas é aquilo, cada um com a sua ferramenta ali, eles vieram antes da ciência, né? Sim, a ciência nasceu da curiosidade do ser humano, né? A curiosidade vem aí, da observação, né? E a partir disso, como o Igor está falando, né? Vai surgindo a ciência como a gente conhece agora. E realmente, o maior respeito que a gente tem. E para os profetas, acho que o cearense conhece bem os profetas, né? Mas para dar uma explicação mais rápida aqui também, eles funcionam meio como minha mãe e minha avó ali. Só que um pouco melhor do que elas, porque eles estão mais inseridos ainda na natureza. Então, às vezes, um profeta da chuva, a minha mãe sente o calor da chuva, o profeta, ele observa, de repente, o comportamento de uma formiga. Isso, né? No formigueiro ali, ele sabe o que é que vai acontecer, o que é que não vai, é da vivência ali mesmo, né? Da relação do homem com a natureza direta, a relação direta. Tem gente que diz, eu tenho uma unha encravada aqui que começa a doer, e aí o cara, quando vai entender, tem relação com a pressão atmosférica agindo ali no dedão dele, entendeu? Então, tá tudo junto. É por aí. A Meire é de São Paulo, tem umas dor no joelho que a gente já sabe qual é o frio que vai dar, né? Não, Meire? Não, até que não. Até que não. E pronto, Meire, a gente está concluindo aqui já, né? Seria legal você passar esses canais de interação com o público da FUNSEMI, como é que a gente faz aí para conversar? A gente tem o telefone lá da meteorologia, é o 3101 1117. 3101 1117, você fala direto com o meteorologista. E tem aplicativos diversos, FUNSEMI Tempo, calendários de chuva, tem o Portal Hidro, que é um outro aplicativo com os dados dos reservatórios, tem uma série de aplicativos. O site da FUNSEMI, www.funsemi.br. O site da FUNSEMI tem notícias, acho que tem previsão em tempo real também, não tem? Previsão também, imagens de radar, imagens de satélite, a previsão do dia, tem todas as informações. Tem Instagram também, o assessor está aqui, grande Felipe Lima, esposo da maravilhosa Monique Oliveira. Qual é o Instagram, Felipe, da FUNSEMI? @FUNSEMI, tem umas fotos lindas lá também. Vocês estão... Uma hora a gente vai fazer um concurso de fotografia, a gente já pensou sobre isso, fotografias da natureza, assim, porque vale a pena, chegam fotos muito bonitas. Vocês recebem fotos de bastante gente lá, bacana. Bom, chegando no finalzinho do programa, a Meire, como toda convidada, vai ter conteúdo extra dela no final do programa, com dicas dela de leitura, de filme, de série, pode ter a ver ou não, Meire, com a sua área. Não precisa ser o menino que descobriu o vento aqui da Netflix, não precisa ser clichê como a Michelle foi. Ou o Dia da Marmota. Ou um documentário dos Profetas da Chuva. Não, a Mary vai dar indicações dela aqui pessoais, do que ela gosta, do que ela lê, do que ela assiste. Enfim, e esse programa também vai virar podcast, como eu disse lá no comecinho do programa, no Spotify. Descobre a gente lá no Spotify, Somos Voz Oficial. Tem essa conversa com a Mary hoje, tem todos os nossos papos anteriores. Na próxima quarta-feira, a gente está por aqui com mais um papo bacana. Mary, foi muito bacana. É ciência do jeito que acho que tem que ser. Leve, divertida.
Eu gostei bastante também. O tempo passou, nem o tempo passou, eu nem percebi. Mas esse já é outro conceito de tempo. É outro conceito. Que a gente também não vai explicar aqui, até porque não tá na alçada aqui da Meire, que a Meire é a mulher do tempo que manda na função, né, não? Não é a mãe de quem tá dando as coisas aqui, ela que passa as coisas pra A Meire é a mãe natureza. Meu Deus, as piadas estão ficando muito ruins. É melhor a gente ficar por aqui. Meire, um abração. Felipe, um beijo também. Muito obrigado. Quem tá ouvindo a gente, até a próxima quarta-feira. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Férias, você merece! Garanta já sua viagem na CVC e aproveite preços imbatíveis para embarques em julho, agosto e setembro, ou programe já suas férias de fim de ano com entrada para 60 dias, tudo em até 12 vezes iguais. Passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes completos e muito mais. É hora de viajar, sair da rotina e descansar.